Amém, irmãos, graças e paz. Estou aproveitando para respirar, né? Vocês sentaram. Eu estou com cãibra na perna direita, então, aproveitando. Irmãos, mas também eu estou bem, tá? Estou bem. Estou 100%, mas estou bem melhor que segunda-feira, né? Segunda-feira é aquele dia, né, irmão? Você prega até quase morrer, literalmente. Quando eu chamei o Everton aqui, ele falou, você tá branco. Eu falei, eu sei. Porque aquela musiquinha, estou sentindo as minhas forças indo embora. Era bem isso, o tempo inteiro. Porque tive muito mal no domingo, aí na segunda aquele negócio, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Mas eu tinha que vir para cá, eu vim, né, saí mais cedo do trabalho, fui dormir 1 hora antes de vir para cá. A dor passou, mas quando cheguei aqui estava razoavelmente bem. Aí dei tudo de mim na hora do louvor, não era muita coisa, mas era o que tinha para segunda-feira. Aí quando eu fui pregar, então eu já estava, né? Você viu que eu não tinha muito o que fazer. E aí eu estava tentando não soltar o microfone e sair correndo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu saísse correndo também poderia não conseguir correr. Então, no resumo, eu estava tentando evitar um vexame. E eu fui pregando até a hora que eu sabia que eu ainda não ia desmaiar. Mas de vez em quando a gente faz isso. A gente, né, vai pregar com febre, com enxaqueca, isso é normal. Então tem um dia ou outro a gente passa por uma dessas. Mas amém, deu tudo certo, ainda assim consegui praticamente concluir a mensagem. Você viu que isso é bom, preguei rápido, falei em poucos minutos, né? O ponto, praticamente eu só falei o que era o ponto, não falei nada sobre o ponto, espero que você tenha entendido. Se não, receba o mistério de Deus. Dos pontos sobre segunda-feira, nós falamos sobre a importância da oração coletiva, né? Deve estar aqui no meu livro de esboço. Agora eu tenho um caderno de esboço, que eu nunca vou entender o que eu esbocei depois que eu preguei. Mas eu falei sobre a oração coletiva, falamos em Atos e tudo mais. Amém. E sobre isso ainda, antes de entrar no que eu devo pregar hoje, se é que vai dar tempo, deve dar. Nós ainda não tinha pregado sobre a questão da oração, mas no meio da ministração do louvor, nós tivemos um mover de Deus aqui, uma presença de Deus, e Deus se manifestou e Ele fez algumas coisas no nosso meio. Quantos estavam segunda-feira? Levanta a mão. Amém. A maioria de segunda voltou no sábado, né? Que bom. Quem estava na segunda e não veio hoje? Importante. Realmente essa pessoa não está aqui, porque ela não levantou a mão. Mas, dentro daqueles que estavam segunda-feira, nós tivemos alguns irmãos que receberam um peso de intercessão, que eu disse que eu chamo de um ventre espiritual, pela percepção que se tem no corpo do que acontece e tal, era aquilo. Então tiveram vários irmãos que tiveram a experiência. Dentro desses irmãos que tiveram essa experiência, quem está aqui hoje? Tem bastante, amém. Dentro dessa experiência eu disse que algumas vezes você sabe o que você recebeu, porque assim, o que seria essa experiência? É um peso de oração qual você vai gerar por um tempo. Então você já entendeu que aquilo ali não vai ser tão rápido, você vai gerar aquilo. Por isso eu dou essa designação de um ventre espiritual, porque é algo que vai ser gerado, cultivado por alguns dias, meses, anos, não tem nada muito certo. E aí algumas pessoas sabem o que receberam e outras não, né? Ou sobre o que vão orar, outras não. Vocês que tiveram a experiência na segunda,
de vocês, quem já sabe pelo que você vai orar e gerar nesse tempo, nos próximos dias, mês ou ano? Dos que levantaram as mãos, você sabe o que você vai orar? Pelo que você vai orar? Amém. Pode baixar a mão. Dos que receberam a experiência e não sabe ainda, levanta a mão. Acho que ficou alguns, né? Uma pessoa, duas pessoas. Amém. Então eu queria orar por vocês que receberam e ainda não sabem que vão orar, mas vocês vão descobrir em pouco tempo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, que tem recebido nesses dias uma incomodação, um peso. Senhor Deus, estão recebendo uma liderança do Espírito Santo para intercederem e gerarem em oração algumas coisas. Quero orar por aqueles, Senhor Deus, que já discerniram, que já estão sabendo sobre o que estarão, Senhor Deus, cultivando uma vida de oração nos próximos dias, meses ou anos. E eu também abençoo a vida dos meus irmãos que ainda não sabem sobre o que elas receberam um peso, um ventre espiritual para estarem gerando nesse tempo. Senhor Deus, que assim o Senhor também venha, Tu és o Espírito de revelação, então traga sobre elas o conhecimento sobre aquilo que está no coração de Deus, mas foi derramado no ventre delas nesse tempo, Senhor Deus, para que elas entendam a mente de Cristo e possam então começar a batalhar em oração, gerar, cultivar isso, Senhor Deus, até que venha luz, até que se torne visível, até que, Senhor Deus, do imaterial se faça matéria neste lugar e nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Nós temos um versículo aqui que é conhecido e que talvez algumas vezes nós falamos ele com uma aplicação ou sobre um sentido que não é o sentido original. Oséias 4:6 fala: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Muitas vezes nós estamos aplicando esse texto apenas para se referir a um conhecimento genérico ou generalizado de coisas da Bíblia, de doutrina, de ensino de maneira geral. Então, aí a gente fala porque o irmão não decorou um versículo, meu povo parece falta de conhecimento, porque o irmão não aprendeu a lição bíblica da escola, e sabe, a gente quer aplicar isso no sentido de como se uma pessoa reprovou numa matéria da escola, aí ela vai perecer. E o real sentido desse texto nós poderíamos colocar uma palavra a mais aqui. Alguns versículos, quando a gente coloca essa palavra a mais, depois fica mais fácil da gente lembrar o sentido real do texto. Meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento de Deus. É sobre isso. Conhecimento de Deus em específico, é conhecer a Deus. Não conhecer a Deus causa morte. É isso que esse texto está falando. Todo o livro de Oséias, eu li o livro de Oséias hoje 2 vezes, por causa desse texto, para pegar a questão do contexto geral, né, da história, do porquê Oséias estava escrevendo, para quem ele estava escrevendo e como ele estava escrevendo. É uma maneira muito boa, se você quer estudar umas passagens, tem que ler o contexto, e quanto mais amplo for o contexto, às vezes, melhor é. Nesse caso, ou no caso desta tarde, o que eu quero falar na verdade é: conhecer ao Senhor é se afastar da idolatria, tá? Mas você já entendeu que não conhecer ao Senhor leva à morte. Então a gente pode fazer uma grande frase juntando todas essas coisas, mas pequenas frases vai ficar mais fácil de você gravar alguma coisa nessa tarde. Então lembre-se, já temos 2 frases. Conhecer ao Senhor é se afastar da idolatria, é o tema. Não conhecer ao Senhor leva à morte. Isso é uma lição que você não pode esquecer. Bom,
Mas por que idolatria, pastor? Vou falar do contexto geral de Oséias primeiro, e depois nós vamos entrar sobre a questão do conhecimento, e aí vamos voltar na parte da idolatria. Livro de Oséias. O profeta Oséias, ele é um profeta que ele é chamado por Deus para profetizar para Israel, reino do norte. Nós estamos aqui num período bíblico em que os reinos já se dividiram, reino do norte, reino do sul. Israel lá em cima, Judá embaixo. Nesse período em que ele está profetizando para Israel, Deus vai chamá-lo e dá para ele um encargo muito diferente de todos os outros que nós temos na Bíblia. Ele vai se casar com uma prostituta, vai ter filho com elas, vai ter que recomprar ela de novo. Então é toda uma história real de casamento conturbado, bem conturbado, que é uma representação ao mesmo tempo do que está acontecendo entre Deus e Israel, tá? Israel é a prostituta, ou é uma prostituta, é como uma prostituta. Os filhos de Israel são como os filhos dessa mulher que Oséias tomou. E depois ele vai dar alguns nomes para 3 filhos que nascem dessa mulher, são nomes proféticos, são nomes que têm a ver com o que Deus vai fazer com Israel. Então tem todo um cenário em torno de casamento e família real, que é para demonstrar o que Deus estava fazendo com Israel e promessas futuras também para Israel. E é óbvio que ele vai, Oséias, profetizar para Israel. Então ele vai falar com Israel duramente, muitas vezes. É um livro de 14 capítulos, que ele vai falar muitas e muitas sentenças, ele vai apontar o erro. Nós temos um trecho aqui que é muito interessante, que é quando Deus fala, que inclusive acho que é um dos pontos principais do livro, que é Deus falando que ele tem uma contenda com o povo. E aí eu fui lendo, essa contenda ela é amplificada, porque ela não é só uma contenda com Israel, né, assim, genérica, mas ele vai falar assim, sacerdotes, profetas. Ele tinha uma contenda particular com esses 2 grupos de pessoas. E Judá também não escapa, o reino do sul. Mesmo que o alvo principal de todo o livro de Oséias fosse o norte, mas sobrou profecia para o sul também. Falou, também tem uma contenda com vocês. Contenda é acusação. Ou seja, é como se Deus pense num tribunal, então vai se levantar uma acusação contra alguém. E era isso, havia uma acusação contra Israel, havia uma acusação contra os sacerdotes, os profetas, havia uma acusação contra Judá. Bem, esse é o contexto mais amplificado do livro, tá? Conhecer o Senhor se torna uma das coisas principais nesse livro, porque é isso que vai evitar o pecado principal do livro. Uma das palavras que mais se repetem no livro, prostituição e suas variáveis. Prostitutas se prostituíram, estão se prostituindo. Gente, é um livro que vai repetir muitas vezes, absurdamente. Só que a prostituição, quando há uma prostituição, ao mesmo tempo está havendo uma infidelidade. É isso na questão do caráter que está sendo tratado. A ação de prostituição ou a ação de traição revela um caráter infiel. Então eu estou vendo as atitudes aqui e escancara com essa palavra prostituição, mas no âmago da pessoa o problema do caráter é infidelidade. Agora, não era só uma prostituição, como eu disse, tem um casamento real, uma família real, e havia prostituição real. Mas não é só sobre isso. Como é que uma nação se prostituiria? Aí vem o lado da nação e o lado espiritual de tudo isso. Idolatria. A prostituição de Israel sempre foi idolatria. Uma pessoa que se dobra diante de outros deuses está se prostituindo, sendo infiel a Deus. E esse é o problema no nosso caráter.
Tá? Por que no nosso caráter? Eu vou começar a abrir tua mente, porque nós muitas vezes podemos ser idólatras. Mas eu abandonei as imagens. Idolatria não é só sobre imagens. Talvez é menos ainda sobre imagens nos dias atuais. Porque nem o pessoal que adora imagem anda adorando, está com preguiça. Mas eles são idólatras. Assim como um monte de crente também pode ser idólatra. Então nós podemos ser mais semelhantes à situação desse livro do que a gente imagina. E esse é o alerta dessa tarde. Nós devemos conhecer o Senhor, porque se não conhecer o Senhor, nós podemos experimentar de morte espiritual. Veja, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Esse é o versículo todo, a gente para ali, né? Mas aqui nesse lugar é a contenda com os sacerdotes. Pega um versículo, 2 versículos antes, versículo 4. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. A mãe aqui é Israel. Eis que tem uma acusação. Isso é a contenda, né, que Deus tinha com esse povo. Quando Deus fala sobre contenda, vai no versículo 1 desse capítulo. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. E aí ele vai dizer mais algumas atitudes que eles faziam. Essa controvérsia, essa contenda, essa acusação de Deus começa com os moradores da terra, com os filhos de Israel. E ele explica por quê? Porque não tem amor, não tem verdade, nem conhecimento de Deus. Aí ele vai dizer, olha, bem claro, tem uma acusação contra sacerdotes. Os profetas também entram agora nesse grupo. E aí ele vai dizer, meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Qual conhecimento? O de Deus, lá do versículo inicial do capítulo. Esse conhecimento faltava para esse grupo de pessoas. O conhecimento de Deus. E essa palavra conhecer a Deus, ela se repete, nós já vimos 2 vezes. Vamos ler Oséias capítulo 2, agora versículo 20. Diz assim, farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Eu quero que você entenda o quanto isso é importante dentro de toda essa narrativa. E isso vai se repetindo. Conhecerá ao Senhor. Já lemos no capítulo 4, agora vamos no capítulo 5. No versículo 4. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Veja como é sério essa expressão que está sendo utilizada. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi o que nós cantamos. Como amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Mesmo capítulo, no versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E por fim, capítulo 13, no versículo 4. Mas eu sou o Senhor seu Deus desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim. Ele quer ser conhecido. Terminando o versículo, porque não há Salvador a não ser eu. Ele quer ser conhecido como Salvador. Ele quer ser conhecido como Deus. Então, o conhecimento de Deus, aquilo que nós acabamos de cantar aqui, né? É sobre conhecer ao Senhor, conhecer a Ele.
É isso que permeia todo o livro de Oséias. Então, toda vez que a gente se lembrar daquele versículo, meu povo perece por falta de conhecimento, é do conhecimento de conhecer a Ele, conhecimento de Deus. Não é nada sobre a teologia, não é nada sobre a hermenêutica, não é nada sobre uma matéria bíblica, mas falta conhecer a Ele. E esse convite que nós cantamos, né? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, deve ser mantido na nossa mente. Por quê? Porque isso nos afasta da morte espiritual, e isso nos vai fazer lembrar de que nós não devemos ou devemos ter cuidado com a questão da idolatria. Por quê? A idolatria sempre foi um dos maiores entraves na história da vida do povo de Deus, de Israel, de Judá, seja Reino do Norte, seja Reino do Sul, seja no início, seja lá na saída do Egito. Qual era o problema? Idolatria. Qual foi o problema do bezerro? Foi idolatria. Não foi a festa, não foi o churrasco, foi a idolatria que eles fizeram. Só que temos um problema hoje. Qual é o grave problema dos dias atuais? É que o churrasco pode ser o ídolo hoje. A festa pode ser o ídolo hoje. E se a gente ficar com a cabeça de décadas atrás, que a idolatria era imagem, que bastava remover imagens, estava tudo bem, não tenha nenhuma foto de Jesus, que está tudo bem. E a gente foi sendo ensinado sobre aquilo, e no fim nós fizemos vários outros ídolos. E aí temos que entender melhor a definição de idolatria, ou de ídolo, né? O ídolo, ele é aquele que você devota mais a sua vida do que a Deus. Isso é o ídolo. Então, por isso que o churrasco pode ser o ídolo. Porque se eu deixei de lado o tempo que eu poderia oferecer a Deus, a dedicação da minha mente a Deus, por causa disso, por causa de uma festa, por causa do meu trabalho, da minha profissão, da minha faculdade. Mas assim, pastor, como é que eu não vou pensar tanto em trabalho, se eu trabalho 8 horas por dia, né? E o que me sobra, eu faço faculdade e tal. Mas Deus é o primeiro lugar, não é sobre nem a quantidade de tempo, é sobre quem é o mais importante no decorrer de todos os seus dias. Entendeu isso? Não estou falando para você mensurar tempo. Eu passo 8 horas por dia, 5 dias por semana, são 40 horas trabalhadas. Aí eu passo mais 4 horas na faculdade, vezes 5 dias, são mais 20. Aí já foram tantas horas. E aí a ida e vinda, e não sei mais o que, eu tenho que dormir. Teoricamente você dorme também 8 horas, né? Ou sei lá. Você vai dormir mais ali as 40 horas. Você fala, mas quanto horário vai sobrar para Deus? Não é sobre a quantidade de horários. Mas é uma pergunta sobre prioridade. E como é que eu entendo prioridade? Prioridade é simples. Prioridade é o seguinte: quem na sua vida, sobre ou ao redor do qual as outras coisas orbitam? Isso é prioridade. Se Deus é a tua prioridade, então teu trabalho pode mudar, tua faculdade pode mudar, teus negócios podem mudar, mas Ele não. Se o teu trabalho é prioridade, aí Deus muda, tua faculdade muda, tua família muda, mas teu trabalho não. Se a tua faculdade é prioridade, aí é os outros que ficam orbitando ao redor. Isso é prioridade. Se tua família é prioridade, até Deus vai ter que orbitar ao redor da tua família. E tua família não deve ser o número 1. Deus deve ser o número 1. Tua família não é mais importante, tua esposa não é mais importante, teus filhos não são mais importantes. Deus é o mais importante. E deve ser assim. Então, prioridade é sobre isso. Sobre se esse que é o primeiro me mandar mover, eu vou me mover. E as outras coisas vão ter que se encaixar ao redor do que é prioridade.
Então, quando outra coisa entra nesse lugar onde Deus deveria estar, idolatria. Idolatria. Vamos pegar lá a idolatria que era só sobre imagens. Qual que era a ideia? A ideia é que você servia aquela imagem, ou aquele Deus, aquele ídolo, esperando ser abençoado, e esperando então depois que você pagasse promessas, que você fizesse outras coisas, e assim seguia essa vida da idolatria. E no fundo, os que já tiveram uma vida nesse padrão de idolatria, sabe que você não ficava orando a Deus o tempo inteiro, você orava para o seu ídolo. Era ele que você lembrava na hora, né, que estava no aperto, era do ídolo. Quantos não fizeram a promessa do São Longuinho, né? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar não sei o que, eu dou 3 pulinhos. E você sabe que o Longuinho existe de verdade, né? Não é é um santo. Não lembro o nome dele, mas é um santo italiano, né? E a gente pode chamar ele de santo, tá? Não tem problema não. Geralmente foram cristãos realmente homens de Deus, mulheres de Deus, santos mesmo, nossos irmãos, mas não necessitam de adoração nenhuma, obviamente, nem podem te ouvir, claro. Mas a idolatria, ela nasce desse momento, onde Deus já não é mais o centro, onde não é Ele ao redor do qual todas as outras coisas da minha vida orbitam. Então, nos nossos dias atuais, nós temos uma grande quantidade de pessoas idolatrando o dinheiro, ou idolatrando a fama. Nós sempre temos alguma coisa aí pela internet passando das pessoas criticando, fala, gente, mas né, até onde vai a busca por likes, por visualizações? Né, as pessoas estão fazendo cada coisa, às vezes mais, estão deixando a gente abismado, uma mais do que a outra. Esse mês, eu não sei se é esse mês, mas esse ano pelo menos tivemos aí alguns desses youtubers que morreram fazendo a live, de tão extremo que viraram as brincadeiras, de tão extremo que eles estavam cansados, de tão, sabe... Nossa, teve cada coisa, teve cada tragédia ao vivo, filmada, mostrada, transmitida. Teve uma tragédia triste, envolveu o filho de um youtuber. Não era culpa de estar ali, mas não sei. Sabe, cada coisa que nós temos visto. Idolatria, muita idolatria. E nós podemos não ser nenhum youtuber, né? Não tem nenhum youtuber aqui. Mas nós podemos ser os que idolatram os youtubers. Nós podemos ser os que idolatram o estilo de vida. E por causa disso a idolatria vai para o dinheiro, ou vai para as conquistas, ou vai para os títulos, ou vai para várias outras coisas. E eu vou te dizer um pouco mais para esclarecer sobre idolatria, para você entender o quanto nós podemos estar próximo de idolatria. E a melhor coisa é que se a gente achar a idolatria, isso não é ruim, é que a gente ache. A pior coisa é não achar idolatria na nossa vida e nós sermos idólatras. Essa seria a pior das coisas. Sabe uma questão? Quando nós temos essa comparação da prostituta com Israel, a prostituição dessa mulher, obviamente, vamos pensar, mais do que uma traição de uma esposa, a prostituição, a diferença que traz isso é ganho financeiro. Isso vai trazer a diferença entre uma traição, não vou chamar de simples, né, mas entre a traição e a prostituição. Ganho financeiro envolvido na prostituição. Ok? E aí, 2 textos, começando lá no capítulo 2 de Oséias, para a gente lembrar disso. Capítulo 2, versículo 5. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas.
versículo 12. Olha como Deus fala. E aí ele já vai trazendo uma sentença, né? Então ele vai falar assim: devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aquela mãe que nós estamos olhando lá no versículo 5 é Israel. Essa mãe se prostituiu, ela que concebeu os filhos de Israel. Por quê? Porque ela foi atrás dos seus amantes. E quais eram os amantes de Israel? O versículo 13 diz: castigarei pelos dias dos Baalins. Baalins é como se fosse um nome para deuses, vários deuses. Então uma imensidade de outros deuses. O povo de Israel ia erguendo altares, erguendo postes ídolos e adotando idolatria. Eles estavam cheios de ídolos de todas as nações. E para que ele recorria a esses ídolos? Para que uma nação, para que um povo, naquela época, recorria a tais ídolos? Agricultura. Principalmente tem a ver com cultivo de terra, criação de gado, prosperidade, abundância, riqueza. Existiam os deuses da guerra e tudo mais, mas a maioria das vezes tinha a ver com buscar a um ídolo para que ele trouxesse pão, água, lã, linho, azeite, as uvas, para que enviasse chuva, para que enviasse no tempo certo, para que a terra desse, fosse boa, fosse fértil e as árvores florescessem, para que os riachos não secassem. Então eles adoravam os ídolos. Tanto é que ele diz: devastarei as suas videiras e as suas figueiras, no versículo 12, das quais ela diz, essa mãe prostituta: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Por ter se prostituído com outros deuses, ela teria então recebido seus pomares vistosos e cheios de árvores frutíferas, e aí ela ficava toda feliz, a mãe prostituta, dizendo: recebi dos meus amantes meu pagamento. Então prostituição tem a ver sempre com pagamento. Capítulo 9, versículo 1, aí do livro de Oséias. Nós não vamos sair deste livro, vai ficar tudo por aqui. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. E tem mais, nesse capítulo aqui tem mais coisas que ela vai falar. Mas aqui tá bom, você entendeu. Prostituição tem a ver com pagamento. Pagamento. Então agora, vamos levar para o outro lado. Idolatria. Toda idolatria tem o seu pagamento. A idolatria traz algo que você recebe da sua idolatria. Então preste atenção para ver se você não está mais próximo da idolatria do que você imagina. Se você, vou voltar lá para o negócio, porque eu gosto, irmão, churrasco eu gosto. Se você quiser me convidar para churrasco agora à noite, eu vou lá. Eu asso a carne para você. Não tem problema. Já mandei uma aqui, porque vai que dá, né? Se você estava esperando um convite, eu convidei você a me convidar. Ainda vou lá em casa, vou pegar lenha, tá? Não vou assar no carvão, vou assar na lenha para você. Você só leva a carne, que eu levo a lenha. Então, vou voltar no churrasco. Irmão, obviamente que o churrasco traz um ganho, sim ou não? Claro. Ainda mais se você gosta, né?
Você pensa, olha, eu vou confessar, essa semana eu fiquei decepcionado com a minha marmita. Porque eu fiquei mal a semana, né? Aquele negócio não tem fome, mais ou menos e tal. Aí ontem estava assim, costela assada, a opção da marmita. Eu falei, hoje. Hoje. Fui até na academia correr 40 minutos no horário do almoço para voltar e comer a marmita. Com vontade. Rapaz, mas quando eu abri o negócio, bem queimadinha assim, com osso. Oh, Jesus. Porque quando você fala assim para o cara que gosta de churrasco, costela assada, irmão, ela está pingando. Ela parece que saiu de uma sauna. Ela é suculenta. Ela é fatiada. Estou com fome. Bom, aí você chega, você abre aquela marmita, ela está meio escurinha assim a costela. Só os ossinhos, Ed. O ossinho também queimaram o osso. Você corta assim, esperando achar vida dentro, não tem. Como terra seca, assim estava a costela. Mas um simples churrasco traz um ganho para alguém. E se eu falasse sobre dinheiro, sobre profissão, sobre carreira, sobre trabalho, sobre emprego, sobre negócio? Todas essas coisas, é claro que são ganhos. Não é errado ter nenhuma delas. A questão é, lembre-se, se estas coisas se tornarem a prioridade, ao redor do qual as outras áreas da minha vida vão orbitar, inclusive Deus, eu me tornei idólatra. Porque eu estou mais preocupado com os ganhos que eu vou ter. E essa semana, não sei agora nem se foi no discipulado, não sei nem onde é que nós vimos isso, ou eu vi, esqueci. Mas a pergunta era confrontadora. Ela falou assim: se Deus falasse algo para você assim, fala, olha, eu garanto que você vai ser salvo no final da sua vida, tranquilo, mas eu não vou mais te usar nenhuma vez. Olha a pergunta, isso é para ministro, para você. Eu garanto que você vai ser salvo, mas eu não vou usar você mais nenhuma vez durante a sua vida. O que isso significa, para você entender a pergunta? Você não teria mais um ministério, você não seria mais visto em lugar nenhum, sua voz não seria ouvida, ninguém saberia sobre você, nada mais. Você ia passar como ninguém o resto da sua vida, para as pessoas. Como você se sentiria com um desafio desse de Deus para a sua vida? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta desafia aqueles que amam mais o ministério do que o próprio Deus. Porque essa pergunta confronta a gente que está aqui para saber se a gente está aqui por Ele ou para mostrar que estamos aqui mesmo. Essa pergunta, ela confronta a gente, confronta as reais motivações nossas. Tipo assim, não, se eu não for ser mais usado, também não quero mais nada. Será que essa seria a nossa resposta? Assim, não, Deus, se eu estiver aqui é porque tem que ser usado, né? Será que nós passaríamos o resto da vida sem ninguém mais ouvir a gente, ninguém mais falar nada, ninguém mais curtir nada, ninguém mais postar nada, ninguém repostar nada, ninguém passar a vida inteira assim, sabe, no absoluto sigilo? Será que nós ainda assim aceitaríamos um convite para uma intimidade com Deus para o restante da nossa vida? Porque de fato só sobra Ele, só resta Ele, não tem mais nada. Então essa deveria ser a nossa maior motivação. Então, pense o seguinte: tem alguma coisa na minha vida que está me fazendo ter um ganho, que está me fazendo bem? Dizem que nós estamos agora num período também, psicologicamente ou emocionalmente falando, nós estamos viciados em cortisol.
alto, que é um hormônio que tem a ver com estresse, e nós queremos mais dopamina e tudo mais tem sido sobre isso. Será que nós não estamos deixando essas coisas também dominarem a nossa vida e tornando isso uma idolatria? Ao invés de ir para aquilo que realmente é essencial, que é o centro, a gente está pela experiência, a experiência do culto, a experiência do culto. Porque de fato o culto em si é para você servir a Deus, para você conhecer a Ele, para você adorar a Ele, você entregar. E se eu venho para o culto, para a experiência do culto, também já temos um pequeno problema. E será que o culto não vira às vezes um ídolo? Irmãos, qualquer coisa pode virar ídolo na nossa vida. Agora, Deus, Ele trata com infidelidade de muitas formas. Mas eu preciso encerrar. Eu quero lembrar você de 3 parábolas para a gente encerrar. Não há problema se você achar idolatria na sua vida. Lida com ela. Não ache que idolatria é algo raro. É mais comum do que se pensa. Vamos lembrar de 3 parábolas. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se não me falha a memória. Eu esqueci de anotar. Vai estar lá em Lucas. A parábola da ovelha perdida. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 no aprisco e não vai atrás da perdida? E depois traz ela nos seus ombros e tal, lembra? Parábola 2, a parábola da dracma. Qual é a mulher que, tendo uma quantidade de dracmas, perde dentro da sua casa, não vai varrer, não vai revirar os móveis, até encontrá-la, e quando encontra ela, chama as vizinhas para comemorar, e dizendo para se alegrarem, porque ela achou a dracma perdida. Parábola 3, todas no mesmo capítulo, a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo? E é legal que essa palavra pródigo, ela existe. Eu me vi hoje pesquisando o que é pródigo no dicionário, que acho que eu nunca pesquisei. E pródigo é uma palavra para descrever um negócio enorme, né? Mas em resumo significa esbanjador. O filho pródigo, eu quero que você perceba a diferença, o contraste das 2 primeiras com a terceira parábola. O que é a história do filho pródigo? Um garoto que queria que seu pai morresse, mas o pai não morria. Ele pegou a herança a si mesmo, foi lá, esbanjou tudo, acabou com tudo, foi comer com os porcos, se arrependeu, voltou para casa. Lá o pai recebeu ele de volta, deu um anel, uma capa e um pouco de vinho, né, para ele se alegrar. Aí tem um outro irmão lá, mas enfim a parábola é do filho pródigo, é desse cara aí, né, não é do outro. Qual a diferença entre as 2 primeiras e a terceira? As 3 parábolas falam sobre perda. Alguém está perdido. Ou uma ovelha, ou uma dracma, ou um rapaz. As 2 primeiras parábolas, os responsáveis por aquele que se perdeu, foi atrás. Na terceira parábola, não. Nas 2 primeiras parábolas, o pastor vai atrás da ovelha até achar, traz de volta. A mulher vai à casa, revira tudo até achar, trouxe de volta. O pai foi atrás do menino? Não vai. Não vai. Não vai. O menino sabe onde mora. O menino sabe que não deveria ter ido. A ovelha não. A dracma muito menos, né? A dracma é uma moeda, objeto. Mas o menino sabia. O menino não é rejeitado quando volta, porque o pai ama. Porque o pai está pronto para amar. Mas o pai não foi atrás. Sabe, Deus vai atrás daqueles que não sabem do que estão fazendo, ou do que fizeram,
ou no que estão se metendo. Ele chama, ele convida, mas Deus espera que aqueles que já sabem no que se meteram voltem para Ele. Então não fica esperando o bom pastor indo atrás de você, ovelhinha, porque a gente passou da época da ovelhinha, a gente é um monte de filho. E se você resolver ir para o lado da idolatria, por causa dos ganhos que a idolatria traz para a sua vida, você é o pródigo. A fim de ganhos, a fim daquilo que ela pode te dar, o pai não vai atrás. O pai está pronto para te receber. O pai tem um coração maior do que o do pai do filho pródigo. Vai te colocar um anel, vai trocar tua roupa, as tuas vestes, tuas sandálias, você vai ter um nome, sabe? Mas ele está esperando a gente voltar. Então, ele não vai ficar indo atrás da gente como se nós fôssemos a ovelhinha perdida. Ele pôs para nós uma casa, um lugar da qual nós não devemos sair. Um lugar para o qual nós podemos sempre voltar caso aconteça alguma coisa. Então, fique bastante atento a isso na sua vida. Talvez seja um tempo de um conserto, um tempo de rever prioridades mais uma vez, tempo de mexer com essas prioridades mais uma vez. Mas tome bastante cuidado. O filho pródigo teve tempo, o filho pródigo teve saúde para voltar, o filho pródigo teve chance de voltar. Nem sempre teremos tantas chances quanto nós gostaríamos. Deus é um Deus de múltiplas chances, mas a gente não sabe qual é a última chance que nós teremos na vida. Então, que nós possamos nos alinhar o nosso coração com o dele enquanto há tempo. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Ele seja o mais importante. Que se isso não restar durante essa vida, seja o que nos baste. Seja o que a única coisa necessária seja esse conhecimento de Deus. Amém? Quero pedir que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Depois, se você quiser, leia todo o livro de Oséias. Oséias capítulo 11, você vai ver o coração de Deus. Que é um coração que deu várias sentenças, mas é um coração que está pronto a receber o idólatra de volta. Deus fez assim com Oséias, falou: Oséias, ela foi embora? Foi. Vai lá e compra ela de volta, traz de volta para a tua casa. Ela se prostituiu com outro, Oséias, depois de ter casado com você, sim, mas traz ela de volta. Se ela quer voltar, ela vai ser sua esposa. E isso Deus tem para nós. Todos os que correrem para o Senhor acharão um lugar de descanso para a sua alma. Não importa, mas eu já tive Deus como prioridade, não tenho mais. Mas se você voltar para Ele, Ele não vai ficar ofendido. A controvérsia dele com você, Ele perdoa. A acusação dele contra, Ele vai tirar. Porque Ele é um Deus longânimo. E Ele é um Deus que está com o coração pronto a nos fazer, nos transformar. Eu te disse, né? Eles tiveram 3 filhos. Oséias com a sua esposa. Todos eles tinham um nome ruim, mas todos eles ganham um nome bom, como promessa. Porque Deus diz: se voltar e se converter, o que não era meu povo, vai ser meu povo. O que era desfavorecido, vai ser favorecido. O que era espalhado, vai ser semeado. Deus faz assim com qualquer um de nós hoje também. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra de bondade e misericórdia. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, que nos anima, porque sabemos que o Senhor é Deus, que está sempre pronto a nos acolher. O Senhor é Deus que está sempre pronto Senhor Deus, a todo aquele que vier diante de Ti em arrependimento, em confissão, em mudança, Senhor Deus, de atitude, em mudança, conversão real, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai transformar. O Senhor está pronto a perdoar, e o Teu perdão, Senhor, resolve as nossas vidas.
Teu perdão sara a nossa alma. Teu perdão cura as nossas vidas. E é a Ti que nós corremos, é para Ti que nós corremos nessa noite com o nosso coração. Senhor, se algum ídolo dentro de nós, se algum ídolo dos nossos corações, se algum ídolo na nossa mente, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos libertos disso. Que caiam, Senhor Deus, os ídolos, caiam, Senhor, as ligações com a idolatria, caiam, Senhor Deus, as ligações, Senhor Deus, da prostituição espiritual, caiam os ganhos, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, dessa idolatria, mas que o Senhor se torne a nossa única fonte de vida, Senhor, porque Tu és a fonte da vida eterna, e a Ti nós clamamos nessa tarde, em o nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, queridos, dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe a sua vida, vá em paz em nome